Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos nesta solenidade de inauguração do novo espaço do Centro de Memórias Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Iniciamos essa cerimônia com a participação de Suas Excelências, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior. O desembargador Elvésio Moura dos Santos, coordenador da Comissão de Gestão da Memória do TRT da 18ª Região. Os desembargadores Platão Teixeira de Azevedo Filho e Wellington Luiz Peixoto. Luiz Cláudio Veiga Braga, desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Desembargador do TRT 10, José Amilcar. O juiz classista, José Luiz Rosa. O procurador do Trabalho e presidente da Comissão Permanente de Preservação da Memória Institucional do MPT Goiás, Tiago Ranieri de Oliveira. Desembargador aposentado, Eiler Alves Rocha, e o presidente da Agatra, Jerônimo José Batista Júnior. O presidente da Amatra 18, juiz Fernando Rosseto, na pessoa de quem cumprimentamos todos os magistrados presentes. Agradecemos também as presenças de suas senhorias. Advogada Andréia Maria Silva e Souza Pavan, neste ato representando juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, in memoriam. O coordenador da Gestão Documental e da Memória do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Reginaldo Matos, nesse ato representando a presidente do Memojutra, a juíza Anita Lubi. O coordenador da Gestão Documental e da Memória do Conselho Superior de Justiça, Vilermando Ribeiro dos Santos, o arquiteto e analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Leonardo Freitas, o diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Álvaro Celso Bonfim Rezende, na pessoa de quem cumprimentamos todos os servidores presentes. A coordenadora de documentação do Centro de Memórias do TRT da 18ª Região, Arione Chaves de Castro. Presidente da Ajustego, Joelson Lisboa. Flávia Dairel, coordenadora da Gestão da Informação do TRE. E representante do Memorial da Procuradoria Federal em Goiás, Simone Barbosa, Maria Lúcia e Aldo Riso. Registramos os agradecimentos a todos que contribuíram para a realização dessa importante conquista para o TRT da 18ª Região, ao presidente do TRT 18, Daniel Viana Júnior, ao diretor-geral Álvaro Rezende, à gestora do Centro de Memória Arione de Castro e, em especial, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que priorizou e disponibilizou os recursos necessários para o projeto. Convidamos o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior, para fazer a abertura oficial deste evento. Boa tarde a todas e todos. É só uma abertura. E antes de fazer a abertura, só queria registrar o desembargador Luiz Cláudio Braga e ao desembargador João Amilcar Silva e Souza Pavan, as nossas desculpas pelo equívoco, e declaro aberto este evento de inauguração do Centro de Memória do TRT 18 e convido a todos para que, em posição de respeito, celebremos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo nosso coral aqui do TRT 18, Labor em Canto, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira.
Deixa comigo. Deixa aí comigo. O papel você tem que deixar comigo. Só ele, né? Assistiremos, neste momento, à apresentação das músicas Funiculi e Funicular, de Luigi Denza, pelo coral Labor em Canto, com solo de Natan Milhomem, e The Lion Sleeps Tonight, de Salomão Linda, com solo de Tiago Fernandes. Oh,
Nossos agradecimentos ao Coral Labor Encanto pela belíssima apresentação. O coral que é patrocinado pelo Sinjufego, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Nós queremos registrar e agradecer a presença do desembargador do TRT 18, Josias Macedo Xavier. Neste momento, para fazer uso da palavra, o desembargador Elvésio Moura dos Santos, coordenador da Comissão de Gestão da Memória do TRT da 18ª Região. Obrigado, Zólia. Boa tarde a todos. Eu cumprimento os desembargadores desta Corte, em nome do presidente, desembargador Daniel Viana Júnior. Cumprimento os desembargadores aposentados, não vejo os dois, vou cumprimentar os dois, desembargador Josias e desembargador Eiler. Não vejo o desembargador Guedes. Eiler Rocha, obrigado, desembargador Platão. Desembargador Luiz Cláudio, cumprimento e ficamos muito honrados com a sua presença aqui, desembargador. Desembargador João Amilcar. Não vejo. Ah, está ali. Desembargador João Amilcar. Muito honrado com sua presença, desembargador. Cumprimento Vossa Excelência e também a doutora André, que saúdo-os pela presença nesse evento que homenageia o ancestral querido, nosso amado, aqui leva o nome de juiz, né? Chegou a ministro, Paulo Fleury. Muito honrado com a presença de Vossas Excelências aqui. Cumprimento o desembargador, o procurador Tiago Ranieri e, em seu nome, todos os integrantes do Ministério Público. Cumprimento a juíza Fabiola, vejo que aqui está o presidente, né, doutora Fabiola. O presidente da AMATRA, juiz Fernando Rosseto, em nome de quem cumprimento todos os magistrados de primeiro grau. Cumprimento o doutor Álvaro Celso Bonfim Rezende, em nome de quem cumprimento todos os servidores da casa. E aqui peço escusas ao doutor José Luiz, que omiti seu nome, doutor José Luiz, desembargador aposentado dessa casa também, muito honrado com a sua presença aqui. Senhoras e senhores, bem, inicialmente eu devo dizer que, quando eu disse para o presidente que eu tinha uma fala de menos de 30 minutos, ele disse que vai cortar meu microfone. Não sei se ele tem controle remoto. Acho que vou conseguir falar em menos de 30 minutos, senhor presidente. Senhoras e senhores, a historiadora Emília Viotti, com propriedade, afirma que um povo sem memória é um povo sem história. Neste lugar está preservada a história da Justiça do Trabalho em Goiás, contada por meio de documentos, artefatos, lembranças e lembranças daqueles que protagonizaram essa gloriosa história. Conforme se pode ver pela linha do tempo que está estampada na parede de acesso ao Centro de Memória, logo depois da inauguração, da regulamentação da Justiça do Trabalho, que foi criada ainda como órgão não integrante do Poder Judiciário. Então, logo após, foi instalada a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia. Era o nome dado às varas do trabalho, que, na ocasião, aqui, o Estado de Goiás era jurisdicionado pelo TRT da 3ª Região, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para presidir a primeira
junta foi nomeado, em 23 de 4 de 1941, o então jovem bacharel em Direito, Dr. Paulo Fleury da Silva e Souza, homem de qualidades ímpares, que contribuiu para a história da Justiça do Trabalho em Goiás. Daí a justa homenagem deste tribunal ao atribuir seu nome a este centro de memória. Sabemos que o Dr. Paulo Fleury trilhou por pelas três esferas de poder, tanto no judiciário, quanto no executivo, quanto no legislativo, foi parlamentar e chegou a ministro do TST. Fazendo uma breve retrospectiva da história, destacamos que no início da década de 80 havia apenas 2 juntas de conciliação e julgamento em Goiânia, as quais funcionavam na Avenida Goiás 282, a conhecida Viela do Bradesco, para que se tenha uma noção da dimensão que era a Justiça do Trabalho no início dos anos 80. Posteriormente, as juntas de conciliação e julgamento de Goiânia foram transferidas para a Rua 88, ao lado da Praça do Cruzeiro. Ali estavam sediadas todas as juntas existentes na capital. Quando o tribunal foi instalado, foi em 1989, isso 50 anos depois da criação da Justiça do Trabalho, existiam em Goiânia 5 juntas de conciliação e julgamento. Este regional foi instalado em 30 de 11 de 1990, então contava na sua composição com 8 magistrados, sendo 4 de Carreiras, 2 oriundos do 5º, um da OAB, outro do MP, e 2 classistas, um de representante de empregados e um de empregadores. Aqui está o juiz Josias, que vem daquela composição. Está o desembargador Platon, que participou daquela primeira composição do tribunal. E, como disse, havia 5 varas no primeiro grau. O presidente instalador da corte foi o desembargador Otávio José de Magalhães Drummond Maldonado, o nosso querido e saudoso Otávio Maldonado, que exerceu o cargo por 2 meses, de novembro a finalzinho de janeiro, e, num gesto de grandeza, declinou da presidência em favor de um magistrado goiano que pudesse fazer a instalação dessa novel corte trabalhista. Foi eleito presidente o desembargador Luiz Francisco Guedes de Amorim, oriundo da OAB, a quem coube a tarefa hercúlea de instalar a recém-criada Corte Trabalhista, em meio à escassez de recursos humanos e materiais. Dificuldades essas que foram superadas graças às suas habilidades e ao seu grande círculo de relacionamento em Goiás. O Tribunal Trabalhista Goiano teve como primeiro endereço a 5ª Avenida, número 1010, na Vila Nova. Logo depois foi transferido para a Avenida Portugal, ali onde mais ou menos de frente àquele hipermercado, onde funcionava a Sudeco. O tribunal funcionou ali até que, em 1992, na gestão do desembargador Guedes de Amorim, foi adquirido um imóvel onde se encontra sediado este tribunal, em decorrência de desapropriação feita pela União em desfavor do Bradesco, que havia adquirido esse imóvel em decorrência da liquidação do Agrobanco, o Banco Goiano, que, por sua vez, havia adquirido da SEBA. Daí porque nós tínhamos aqueles galpões, com aqueles telhões de madeira. Muita gente não sabe, isso aqui é um pouco de cultura, já que nós estamos aqui no centro de memória. Então, funcionava aqueles caneletões ali embaixo, que foi a minha briga quando assumi a presidência, briga, entre aspas, com o ministro Rieder, que falou, tem que derrubar aquele negócio lá, porque se der um curto aí, pega fogo em tudo. Enfim, essa é a história da nossa instalação, das nossas instalações iniciais do tribunal. Importante marco histórico dessa corte trabalhista foi a aquisição dos 6 últimos lotes para fechar esse quarteirão. Isso na gestão da desembargadora Kátia. O doutor Alvo, na época, era vice-diretor-geral, não sei se pode dizer assim, diretor-geral adjunto,
um bom relacionamento com o Procurador-Geral do Estado, conseguiu que o Estado desapropriasse, e aí fechou o quarteirão. Fechado o quarteirão, surgiu a ideia de construir o complexo trabalhista para que pudesse agregar aqui todas essas unidades. O edifício Alba Luz Guimarães de Melo, que é o da esquina, que está aqui atrás, aqui, né? Que hoje está, onde hoje está funcionando o TRE, né, doutor Luiz Cláudio, é uma obra da gestão da desembargadora Kátia. A desembargadora Kátia fez uma parceria público-privada informal com o Bradesco, construiu o prédio, e prédio esse que foi inaugurado em 2006, na gestão da hoje ministra Dora Maria da Costa. Inaugurou-se, então, naquela ocasião, e ali estava iniciada a construção do complexo trabalhista do TRT da 18ª Região. Em 10 de dezembro de 2007, na nossa gestão, tivemos a felicidade de lançar a pedra fundamental de construção desse complexo trabalhista, que seguia um projeto arquitetônico selecionado a partir de um concurso nacional de arquitetura. Em 30 de 11 de 2020, na gestão do desembargador Pimenta, né, desembargador Daniel, foi inaugurado esse complexo trabalhista, justamente quando se comemorou o 30º aniversário da Corte. Complexo esse de dimensões colossais. Eu ouvi muito quando lancei esse projeto, um absurdo, para que um projeto desse tamanho? Para que a gente possa seguir no tempo e ele continuar cumprindo a sua função. Ele tem quase 79 mil metros quadrados, tem um conjunto de 3 prédios, onde estão abrigadas todas as unidades administrativas e judiciárias da capital, garagem suficiente para que todo mundo deixe seu carro aqui abrigado, era em conforto e em segurança, porque na época era muito difícil. Se tiverem curiosidade, vão ver que tem até placa de inauguração de estacionamento, porque era complicado. Então, hoje nós temos esse ganho institucional. Esse complexo trabalhista viabilizou a destinação deste espaço para abrigar o Centro de Memória do Tribunal, à altura da importância institucional desta unidade, onde todos que aqui adentram podem fazer uma viagem no tempo, ao longo da história da Justiça do Trabalho em Goiás, escrita pelos seus magistrados que estiveram à frente dessa instituição, cada um ao seu tempo, deixando importante legado para a posteridade. Para que este Centro de Memória pudesse ser inaugurado, foi de fundamental importância o apoio dado pela administração do Tribunal ao trabalho dedicado, anônimo e incansável da servidora Arione Chaves de Castro, a qual permaneceu durante toda a pandemia, correndo atrás de todas as providências necessárias, tanto no âmbito do TRT quanto do TST e do CSJT. Fruto dessas tratativas, levadas a efeito pela Arione, foi possível implementar o projeto arquitetônico deste novo Centro de Memória Paulo Fleury da Silva e Souza, do TRT da 18ª Região, o qual conta com plataforma digital, tokens interativos, além de acervo histórico de peças e objetos pessoais das pessoas que protagonizaram esta história, a qual está muito bem retratada na linha do tempo da Justiça do Trabalho em Goiás, que, como disse, está estampada na parede de acesso ao Centro de Memória. Muito obrigado a todos. Penso que eu não extrapolei os 30 minutos, presidente. Obrigado. ST, Reginaldo Matos, nesse ato representando a presidente do Memojutra, a juíza Anita Lubi. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos os magistrados, em especial o excelentíssimo presidente do TRT da 18ª Região, desembargador Daniel Viana Júnior, o excelentíssimo coordenador da memória do TRT da 18ª Região, desembargador Elvésio Moura dos Santos,
Cumprimento a todos os servidores aqui representados pelo diretor-geral, Dr. Álvaro Celso Bonfim de Resende, e a todos os colaboradores aqui presentes. É com imensa satisfação que estou aqui hoje representando o Tribunal Superior do Trabalho por meio da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória na inauguração deste imponente Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza. Em 2019, ainda como coordenador da Gestão Documental e Memória do TST e CSJT, foi firmado um acordo de cooperação pela presidência do TST, CSJT e TRT da 18ª Região, para a elaboração de projetos arquitetônicos e museológicos desse eminente espaço cultural. Confesso que, inicialmente, o desafio me assustou. Contudo, com o romper das reuniões, percebi que a equipe era extremamente talentosa e dedicada, o que tornou as reuniões virtuais e presenciais cada vez mais interessantes. Com isso, percebi que a memória institucional já estava presente em cada ação tomada pelo grupo de trabalho. De fato, a memória, como sabemos, é antes de tudo uma construção coletiva. Portanto, nossa presença aqui corrobora essa afirmação. Estamos coletivamente em parceria, resgatando e construindo não apenas a memória das nossas instituições, mas sim a memória da justiça do trabalho e de toda a sociedade brasileira. Portanto, reafirmo que aqui a importância dessa inauguração. Com orgulho, a Justiça do Trabalho tem mais um imponente espaço para conhecermos e refletirmos sobre o passado deste tribunal, seus magistrados e servidores, bem como os trabalhadores e empregadores que contribuíram para a construção de uma sociedade mais justa e próspera nesse Estado. Espero sinceramente que muitas sejam as ações realizadas aqui neste espaço, que devem cada vez mais valorizar a história da justiça do trabalho. Contem conosco para que, em conjunto, a memória da justiça do trabalho se torne cada vez mais rica, mais relevante e que traga mais subsídios para a consolidação da democracia e da harmonia social no país. Quero agradecer, em nome do excelentíssimo presidente do TST e CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, e em nome do excelentíssimo presidente da Comissão de Documentação e Memória, ministro Maurício Godinho Delgado, o convite e parabenizar o excelentíssimo desembargador-presidente Daniel Viana Júnior, o excelentíssimo coordenador da memória do TRT da 18ª Região, desembargador Elvésio Moura dos Santos, os demais magistrados e todos os servidores colaboradores que trabalharam na construção dessa história. Quero aproveitar e agradecer, fazer um agradecimento especial à Arione, aos demais colegas que realmente trabalharam incansavelmente para que essa obra, esse espaço, viesse a ser realizado. O TST e o CSJT têm um orgulho realmente de trabalhar com a equipe e parabeniza muito a todos aqui. Quero aproveitar e fazer uma fala da excelentíssima juíza do TRT da 4ª Região, doutora Anita Job-Lube, que ela também é presidente do Fórum Permanente Memojutra, e aqui são as falas dela. Vou tentar ser breve. Boa tarde a todos e todas. Se eu estivesse aqui, ao vivo e a cores, os senhores veriam alguém com um semblante de muita alegria e agradecimento. É o perfil da doutora mesmo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o desembargador Daniel Viana Júnior, presidente do TRT da 18ª. Cumprimento também o desembargador Elvésio Moura dos Santos, coordenador do Centro de Memória desta casa, bem como cumprimento a servidora Arione Chaves de Costa Castro, chefe da seção de memória do TRT da 18ª, nas pessoas de quem saúdo aos magistrados, autoridades, presentes, servidores, senhoras e senhores. Justifico minha ausência em face de estar atualmente atuando como juíza convocada do TRT da 4ª, e amanhã teremos sessão, e me foi imperioso permanecer em Porto Alegre para melhor atender a convocação que tanto me orgulha. Preciso dizer que, além dos grandes amigos que Goiânia tem me dado, aqui nessa cidade também tenho laços de família, razões que me trazem
a esta cidade sempre com muita satisfação. Como é bom e inspirador e como é paradigmático ver no TRT da 18ª o apoio efetivo às ações em prol da preservação da memória. Imagino que os senhores e senhoras já viram os dizeres que estão acima no painel da belíssima linha do tempo. Começo pelo seu final, ao me identificar como juíza do trabalho da 4ª Região e presidente do Memojutra, Fórum Permanente em Defesa da Preservação da Memória da Justiça do Trabalho, que completa seu 16º ano. O Memojutra é integrado por magistrados de primeira e segunda instância, servidores e servidoras de todos os tribunais regionais do trabalho. Temos 2 reuniões anuais, ordinárias. A cada 2 anos renovamos nossa coordenação. Somente a pandemia nos tirou um pouco desse ritmo, passando as reuniões telepresenciais, mas não menos produtivas, e ainda a pandemia e a generosidade dos integrantes do Memojutra estenderam meu tempo na presidência. Já me antecederam nessa posição competente colegas que mais aumentam minha responsabilidade. Voltando à frase acima na linha do tempo, muitas outras frases e de tantos outros atores poderiam e seriam importantes e merecedoras dessa escolha. Por isso, agradeço a generosa escolha. E, nesse sentido, relembro as palavras de Roland Barthes em sua obra Aula, quando diz, em uma alegria mais que uma honra, pois a honra pode ser imerecida, a alegria nunca o é. Ainda voltando à frase acima, não existe memória de um só. Esta afirmação traduz literalmente um caminhar juntos, independentemente do tamanho dos passos de cada um. Traduz nosso constante compartilhamento de dificuldades, faltas, acertos, avanços. Copiamos uns aos outros aquilo que funcionou, que deu certo. Sim, copiamos. Repetimos boas práticas e bons resultados. Por óbvio, neste compartilhamento, o Memojutra está sempre atento ao respeito e à autonomia de cada tribunal. Aliás, esse compartilhamento se consolida justamente pelo apoio de cada administração nos respectivos tribunais do trabalho. Nosso fazer tem sido, então, olhar e pensar soluções possíveis, e quando não as temos, de imediato, prosseguimos o caminho. A preservação da memória de nosso judiciário, e não somente do judiciário trabalhista, é ainda uma cultura em formação. Sabemos que as demandas são numerosas, quase infindáveis, dificuldades de orçamento, números de juízes, de servidores, definição de locais adequados para a guarda do processo, ainda em meio físico, movimentação desse acervo, preservação digital, classificação de documentos físicos, digitais e digitalizados, contratação de profissionais arquivistas, bibliotecários, historiadores, museólogos, enfim, muitos desafios. Por certo, nem hoje nem amanhã teremos um mundo ideal, mas permitam-me enfatizar um olhar otimista, de esperança de que chegaremos muito, muito próximo do ideal. Por exemplo, este evento hoje, no TRT da 18ª, com a inauguração desse belíssimo local e dessa belíssima linha do tempo, em seu idealizado espaço de memória. São exemplos como este, do TRT da 18ª, de dedicação, compromisso e apoio incansável de uma administração que reconhece a importância, que dignifica a memória que aqui está preservada. Aqui peço vênia para registrar o reconhecimento à importância atual de uma parceria incansável, da amiga e querida servidora Arione Chaves de Castro, chefe da seção de memória do TRT da 18ª, que por longos anos nos brinda com a sua dedicação. A ela, o nosso obrigado. Ao Reginaldo Pereira de Matos, coordenador da gestão documental e memória do TST, secretário do CGMNAC-JT, meu prezado parceiro, amigo como integrante do comitê do Proname no CNJ, agradeço a gentileza de estar, em meu nome e em nome do Memojutra, repassando aos senhores essa saudação.
ao Wilermando Ribeiro dos Santos, coordenador da gestão documental e memória do CSJT, que está presente o nosso reconhecimento pelo apoio incansável, dupla de fôlego, Reginaldo e Willer. Então, vejam, senhores, e permitam-me reafirmar, não existe memória de um só. Muito em especial, registro aqui o apoio e contribuição imensurável do ministro Maurício Godinho Delgado, em vários pleitos em prol da preservação da memória de todo o nosso judiciário trabalhista, permitindo avanços e realizações. Ao ministro, nosso reconhecimento e muito obrigado. É efetivamente uma tessitura de muitos fios, são muitos e diferentes os momentos, os tempos, as pessoas, as competências, os olhares e as atenções que fomentam este preservar, que se constrói juntos. E aqui, sem qualquer demagogia, falamos juntos mesmos. De norte a sul, em cada região, temos assistido e aprendido ações que enaltecem a memória de cada instituição, com suas características regionais. Os exemplos são numerosos, e seria uma indelicadeza da minha parte tentar citar todos eles. Portanto, preservar é também assumirmos a responsabilidade de guarda, de adequada classificação, aplicação das tabelas de temporalidade, preservando um arquivo apto, como se referiu certa vez a professora Ângela de Castro Gomes, um arquivo preservado e apto deve sempre estar pronto à análise e qualquer pergunta de um pesquisador. Misturam-se aqui o dever de guarda pelo Estado e o acesso à informação pelo cidadão, ambos previstos em nossa Constituição, que se efetivam quando assumimos a responsabilidade de uma adequada preservação documental e de memória, e se materializam em eventos e projetos como este do TRT da 18ª Região. Parabéns, desembargador Daniel Viana Júnior. Seu TRT da 18ª nos presenteou com um lindo e robusto projeto. Muito obrigado. Convidamos neste momento o desembargador do TRT 10, João Amilcar, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de fazer um pano de fundo antes de iniciar esse breve pronunciamento em nome da minha família. Eu me sinto aqui realmente em casa. Eu vou aqui proferir essas palavras no memorial que leva o nome do meu avô, que trabalhou outrora com o pai do desembargador Daniel. Eles estabeleceram aí, ao longo dos anos, vínculo de confiança, respeito, amizade. E meu avô, esse ano, faria 111 anos. E março do ano que vem, vão fazer 50 que eu conheço o desembargador Daniel. O nosso convívio foi mitigado pela distância, mas é um ato realmente emblemático que me faz sentir em casa. Bom, vamos lá. Excelentíssimo senhor desembargador Daniel Viana Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes. Em momento de incômoda situação social, no qual aparenta persistir profunda divisão entre as pessoas, além de agressões institucionais das mais variadas ordens, essa Corte convoca a todos para, por meio dessa cerimônia, refletir sobre os exemplos do passado e os objetivos do futuro. Aqui estamos reunidos para a inauguração solene do novo espaço do Centro de Memória, Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, cuja função reside no resgate e preservação da história da Justiça do Trabalho no Estado de Goiás. Na atualidade, vivemos premidos pela ânsia desmesurada dos resultados, da finalidade alcançada a qualquer preço e a desconsideração das nossas raízes. A Justiça do Trabalho, como um todo, nasceu e cresceu de maneira especial no Estado de Goiás, sempre exercida por magistrados que dignificaram os fundamentos, os meios e os objetivos da instituição. De forma independente e sobranceira, seus membros sempre empreenderam um mais elevado esforço para, de forma equilibrada, conservar a dinâmica das relações sociais,
e a pacificação dos interesses em conflito. Por sua vez, não se pode perder de vista a experiência e temperança daquele que nos antecederam. Para além de estancadas no tempo, suas ações construíram o alicerce fundamental de todo o poder judiciário contemporâneo, pois sem a segurança do passado e a visão sempre atualizada do presente, não há como construir futuro sólido. Esta é a função da transmissão de ideias, ações e comportamentos ao longo do tempo no seio de qualquer sociedade. Com o evento de hoje, reafirmamos o núcleo da memória da Justiça do Trabalho no Estado de Goiás. A expressão e a importância de tudo o que foi feito, no que diz aos processos solucionados, mas principalmente quanto ao próprio conteúdo dessas decisões. Depende exclusivamente de todos nós o esforço e a sabedoria daqueles mais antigos, que construíram a expressão social do Poder Judiciário Trabalhista em Goiás. Formaram um firme alicerce, mas impuseram a todos nós o dever de continuar a missão e otimizar seus resultados. Ainda nos dias atuais, e mesmo com a crescente despersonalização do ser humano em favor do tecido social, a instituição é o retrato dos homens que lhe deram vida. Daí vem a difícil tarefa dos magistrados em exercício, pois a eles incumbe não só a preservação daquilo já alcançado, mas também e principalmente a sua constante melhoria. Esse, na verdade, é o legado da experiência humana. Como membro da família do homenageado, eu quero, em primeiro lugar, agradecer em nome de todos nós a alegria e ventura de com ele ter convivido por significativo período das nossas existências, como esposo, pai e avô, e agora bisavô, há 3 presentes, todos 3 formados em Direito, mas o mais importante não foi a opção da área, foi a opção de como trabalhar. Podia ser em qualquer uma, mas essa é a herança do meu avô. E aí ele concedeu essa oportunidade única de participar das diversas facetas desse patriarca amado que ele sempre foi. Homem íntegro, portador de destacada inteligência e equilíbrio, teve sempre como traço marcante o despojamento e a simplicidade. Foi pessoa que nunca valorizou a relevância social dos cargos públicos exercidos, optando pela reflexão e tranquilidade necessária ao seu desempenho. E assim construiu a brilhante carreira ao longo de tantos anos. Nas várias instâncias em que funcionou como magistrado, ele dignificou a Justiça do Trabalho Goiânia, em foros da mais seleta composição, atuando junto aos grandes nomes que construíram o direito do trabalho e o direito processual do trabalho até hoje praticados. Ministro Mozart Vitor Russomano, ministro Coquejo Costa, ministro Télio da Costa Monteiro, para não dizer do professor mineiro, que deu origem a todo o direito do trabalho contemporâneo, que é Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, enfim, um rol de colegas aos quais ele nunca ultrapassou, mas também nunca ficou atrás. Era o perfil do Paulo Fleury. Ele era profundo conhecedor do direito comum, foi exitoso em temperar tal universo de conhecimento de forma a melhor aplicar a proteção ao trabalhador, mas com os olhos e espíritos voltados para a distribuição da justiça. Um homem simples e honrado, como já frisei, de predicados intelectuais do mais alto grau. Rogo que a solenidade de hoje conceda a todos nós reavivar as lições por ele dadas, mantendo a retidão, a temperança e a independência imprescindíveis ao bom exercício do sacerdócio da magistratura. Eu reitero, como já fiz na primeira solenidade similar, realizada há 20 anos aproximadamente, que a ata da primeira audiência, feita pela primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, que agora orna o acervo deste memorial, não retrata mero dado histórico. Ela traduz, na realidade, o início de frutífero e impoluto caminho que, ao longo de décadas, norteou todos aqueles que, com sua inestimável contribuição, imprimiram a adequada sequência à jurisdição trabalhista no Estado de Goiás. Incumbe-nos, pois, admirá-la e persistir na busca da sua preservação. Segundo os estudiosos das coisas imateriais, nada morre enquanto persiste o seu sentido. Na medida em que ele subsiste, a perda das pessoas cede às ideias que sobrevivem ao tempo, e elas pairam de forma soberana como guia para aqueles que virão. A prática retilínea e transparente, muito acima dele ser o primeiro magistrado de trabalho goiano, com certeza resultou nessa justa homenagem, sem qualquer demérito a todos os demais, que de alguma forma contribuíram para o engrandecimento da instituição. Mas, como humanos, sempre buscamos apoio em algum ícone, que nesta egrégia corte vem adequadamente retratado em sua memória na figura pública do juiz Paulo Fleury. Mais uma vez, em nome da minha querida família, agradeço as justas homenagens prestadas por esta corte ao nosso eterno guia,
mas não há palavras suficientes. Contudo, onde elas não alcançam, a emoção e a solidariedade afloram, preenchendo o espaço entre a intenção e o gesto. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao preservar a memória de tão elevado membro da magistratura trabalhista, oferta à sociedade um verdadeiro tributo, símbolo de sua atividade de integração e construção, enquanto a família sensibilizada recebe a graça com especial contentamento. Todos nós que com ele convivemos na intimidade sabemos das dificuldades vividas para o alcance de resultado tão significativo na carreira. Por isso, rendemos as nossas homenagens àqueles que souberam reconhecer essa doação irrestrita, colaborando para a realização dessa espécie de evento. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez, em nome de todos nós, a celebração do dia de hoje, que preenche nossas almas, aquece o nosso coração, e eu reitero os versos de Fernando Pessoa, outrora lidos, que com propriedade traduzem o espírito que sempre dirigiu a vida pública do meu avô. Ser grande e inteiro, põe o que és em tudo o que fazes, pois nada teu exagera ou exclui. Assim, em cada lago a lua brilha, porque alta vive. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez. Neste momento, convidamos o presidente do TRT 18, desembargador Daniel Viana Júnior, para o seu pronunciamento. Boa tarde novamente a todas e todos. Aqui no cerimonial a gente costuma deixar o presidente para falar por último, mas nesses casos mesmo é só para dar um fecho, né? Nós já tivemos aqui grandes oradores e que traduziram com maravilhosas palavras o sentido da reinauguração, da reformatação desse espaço cultural. Mas eu não posso deixar de fazer uns cumprimentos especiais, né? E aqui a presença muito nobre de todos, eu queria começar agradecendo e cumprimentando a presença de todos os desembargadores desta corte. Em nome de uma pessoa, e como nós estamos falando da memória, ele é o mais antigo, né? O nosso decano, o desembargador Platão Teixeira Filho. E eu queria também fazer um cumprimento especial ao desembargador Luiz Cláudio, que representa aqui o nosso Tribunal de Justiça do Estado e também o coordenador da memória, né? Que tem um centro de memória lindo lá em Goiás, na cidade de Goiás, nossa antiga Vila Boa. Queria cumprimentar especialmente também todos os juízes, na pessoa do Fernando Rossetto, doutor Fernando Rossetto, presidente da AMATRA, extensivo também a doutora Fabiola, que é a vice-coordenadora da Comissão de Memória, e todos os servidores, na pessoa do nosso diretor-geral Álvaro. E queria fazer um cumprimento, ele estava aqui no começo, está lá, a Advocacia de Goiás, né, que está aqui representada, os advogados trabalhistas, pelo doutor Jerônimo, presidente da Agatra, e também pela doutora Andréia, da família. Mas eu queria fazer um cumprimento especial a todos os membros da família do juiz Paulo. Eu poderia fazer em nome da Maria Lúcia, que foi minha chefe durante muitos anos, como chefe do setor de mandados, né? Que eu fui oficial de justiça há quase 5 anos, sob as ordens e o comando muito bem dado dela. Mas eu vou fazê-lo na pessoa do meu colega, amigo, né? Eu ia falar de longa data, mas ele já disse que é quase meio século, né? Então, está aqui, quase 50 anos de amizade, com o desembargador João Amilcar Silva Souza Pavan. Cumprimento todos dessa família, né? Estão aqui filhos, netos, bisnetas, né? Bisnetos e bisnetas. É um prazer muito grande a gente contar com a presença de todos. Um cumprimento também especial aos servidores do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que nos dão a honra da presença, né? Vieram de Brasília hoje para testemunhar esse momento, né? Porque eles realmente já trabalharam muito aqui com o nosso Centro de Memória. Cuidar do passado não é viver de nostalgia. É, antes de tudo, preservar o futuro. A árvore que projeta seus galhos e folhas aos céus só pode fazer porque possui raízes firmes, capazes de extrair do solo
a água e os sais minerais necessários ao seu crescimento. Assim também o faz porque ostenta um sólido e belo tronco, sem o qual a seiva da vida não fluiria, tornando impossível a projeção de sua majestosa copa e a produção de seus frutos. É por isso que essa gestão fez questão de dar continuidade ao projeto de expansão e modernização do Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, instituído originariamente em agosto do ano de 2000, sob a presidência da saudosa desembargadora Yalba Lusa Guimarães de Melo, e cujo nome homenageia o primeiro presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiás e também o primeiro magistrado trabalhista do Estado. O investimento da nossa parte foi grande, muito grande. Tinha até os valores aqui, eu cortei. Mas foi suficiente para dotarmos a Justiça do Trabalho de Goiás de um memorial à altura de sua história e dos seus feitos, tão bem relatados aqui pelo excelentíssimo desembargador Elvésio Moura dos Santos, na fala que me precedeu e a quem eu agradeço as palavras que foram dirigidas a mim, né, que apenas agi como presidente dessa casa. É também muito importante mencionar o acordo de cooperação técnica firmada entre este regional e o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que além do aporte financeiro, nos proporcionou este maravilhoso projeto mobiliário de autoria do arquiteto Leonardo de Freitas, que hoje se fez presidente aqui, né, doutor Leonardo? Muito obrigado. Em nome de quem? Agradecemos a toda a equipe do TST e do CSJT pela inestimável ajuda e pelo incansável empenho que tornaram possível realizar o sonho de transformar o antigo memorial que tínhamos nesse lindo espaço que inauguramos hoje. Não poderia ainda deixar de agradecer à sempre dedicada equipe deste TRT 18, passando pela engenharia, arquitetura, eu vejo ali a Cássia, que é a chefe do setor, da tecnologia e informação, da comunicação social, do cerimonial, da gestão documental, dentre tantas outras que colaboraram para o sucesso desta empreitada. E o faço aqui na pessoa da servidora Arione Chaves de Castro. Acho que duas palavras hoje permearam esse evento, memória e Arione, né? Vocês ouviram, porque realmente é a nossa servidora dedicada, chefe da seção de memória, que bem simboliza a realização deste trabalho, não apenas por dele participar tão ativamente, mas porque denuncia a cada fala, a cada transpiração e até no brilho dos olhos, o imenso amor que ela tem por esse projeto. Em seu nome, eu parabenizo toda a equipe que trabalhou. Parabéns. É com orgulho também que podemos dizer que o nosso novo espaço atende todas as exigências da resolução do CNJ 324/2020 e do Manual da Memória do Conselho Nacional de Justiça. Os expositores dos objetos são novos e personalizados, fazendo deste centro de memória, sem falsa modéstia, o mais moderno de toda a Justiça do Trabalho. Além disso, foram adquiridos 3 totens e uma plataforma interativa que todos vão ter a possibilidade de ver e utilizar, com acessibilidade, que reproduz todo o conteúdo histórico desde 1941, ano oficial da instalação da Justiça do Trabalho no Brasil, até o corrente ano de 2022. Implantamos também a nossa Comissão de Gestão da Memória, designando seus membros, que tem como coordenador o desembargador Elvésio e como vice-coordenadora a juíza Fabiola Evangelista Martins, aos quais agradeço o desprendimento e a disposição de dedicar uma parte dos seus preciosos tempos para cuidar de algo tão importante para o nosso regional. Por fim, preciso registrar que, ao ver nas paredes, expositores e prateleiras do nosso centro de memória, fotos, objetos e lembranças de fatos e de pessoas que marcaram a nossa história, recordei-me do filme ganhador do Oscar de 2018 na categoria Animação. Viva, a vida é uma festa. Ambientada no México e tendo como pano de fundo a tradicional Fiesta de los Muertos,
A belíssima animação, aparentemente voltada para os mais jovens, traz reflexões e lições muito importantes que, inclusive nós, adultos, deveríamos aprender. Segundo a tradição de origem indígena, o Dia dos Mortos, assim como o nosso Dia de Finados, é celebrado em 2 de novembro. Mas para eles, trata-se de uma ocasião comemorativa, e não de tristeza ou lamentação, porquanto seria somente nesses dias que as almas poderiam voltar do além para estar perto dos seus. É isto que é retratado no filme. E mais, descobrimos que o costume de preparar altares com alimentos, velas, flores, fotos e objetos das pessoas que amamos não é uma simples homenagem, mas um importante ato de recordação, para que elas não sumam definitivamente, para que continuem existindo no mundo dos mortos e, consequentemente, nos visitando periodicamente. A linda metáfora retratada nesse filme nos mostra que a morte só existe de fato quando nos esquecemos daqueles que se foram. E não falo aqui apenas dos que faleceram, mas dos que não estão mais na ativa aqui cotidianamente entre nós. Porque enquanto cultivarmos a sua memória, eles permanecerão mais vivos do que nunca dentro dos nossos corações. Eis aqui o nosso altar, onde celebraremos e manteremos viva a memória do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e dos valorosos personagens que honraram sua gloriosa história. Muito obrigado a todos e todas. Senhoras e senhores, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, neste momento, presta justa homenagem aos servidores do TST e do CSJT que colaboraram na implementação do projeto arquitetônico do novo Centro de Memória desse egrégio. Convidamos o presidente do TRT-18, desembargador Daniel Viana Júnior, para fazer a entrega da homenagem ao coordenador da gestão documental e da memória do Conselho Superior de Justiça, Vilermando Ribeiro dos Santos. Convidamos o desembargador Elvésio Moura dos Santos para fazer a entrega da homenagem ao coordenador da gestão documental e da memória do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Reginaldo Matos. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Convidamos neste momento o desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho, que fará a entrega da homenagem ao arquiteto e analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Leonardo Freitas. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Senhoras e senhores, temos a honra de convidar para os atos solenes de inauguração o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Daniel Viana Júnior, o desembargador Elvésio Moura dos Santos, o decano do TRT-18, desembargador Platão Teixeira de Azevedo Filho, o desembargador do TRT-10, João Amilcar,
o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Luiz Cláudio Veiga Braga, coordenador da Comissão de Gestão de Memória do TJ Goiás, o desembargador do TRT 18, Wellington Luiz Peixoto, a neta do juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, advogada Andréia Maria Silva e Souza Pavan, Roriz dos Santos. Pedimos que as demais autoridades acompanhem este ato solene. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become.
São dizeres da placa de inauguração. Poder Judiciário da União, Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Em solenidade pública realizada nesta data, inauguraram-se as novas instalações do Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Neste lugar, será preservada a história da Justiça do Trabalho em Goiás, contada por meio de documentos, artefatos e lembranças daqueles que protagonizaram essa gloriosa trajetória. Goiânia, 8 de novembro de 2022. Desembargador Daniel Viana Júnior, presidente do TRT da 18ª Região. Desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento, vice-presidente do TRT da 18ª Região. Desembargador Elvésio Moura dos Santos, coordenador da Comissão de Gestão da Memória do TRT da 18ª Região. Servidor Álvaro Celso Bonfim Rezende, diretor-geral do TRT da 18ª Região. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never Senhor presidente, toda a pauta estabelecida para esta cerimônia foi cumprida. Assim, com a devida autorização, encerraremos este evento, convidando a todos para um café que será realizado no local do evento. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado.